Vamos para a terceira parte, então, aqui falando sobre massa atômica. E agora eu vou ensinar vocês a calcularem, né, a massa atômica utilizando os dados da tabela periódica, tá bom? Eu coloquei a massa atômica média, né, também chamada, né, de massa atômica convencional pela IUPAC, tá? E esse é o valor de massa atômica que vocês utilizam então para o cálculo no laboratório, para os cálculos em geral. Como chegar nessa massa atômica média? Bom, estarei usando então a tabela periódica recomendada pela IUPAC, então os valores que eu usarei nesses dois exemplos para vocês, vocês podem encontrar neste site, que é o site da IUPAC, né? Vocês conseguem correlacionar essa tabela periódica com os valores de massa, né, atômica, é uma tabela periódica virtual. Então, lá você clicando, então vocês conseguem olhar sobre cada elemento, né, da tabela periódica. Nesse caso, escolhi o cloro. Né, o cloro ele tem 2 isótopos, né, e isso é interessante porque a gente consegue, por exemplo, olhar para o cálculo, né, as contribuições de cada isótopo. Vamos pegar, por exemplo, esse isótopo 35. O isótopo 35, pessoal, né, ele tem aqui uma contribuição, né, aqui de 75,76%. Isso significa que ele contribui muito, né, para o valor da massa final, da massa atômica final. Aqui nós temos o valor da massa atômica final, né, calculado, né, e aqui nós temos aqui, a gente chama de 35, mas geralmente é um valor aproximado de 35. Então nós temos aqui 34,96. Então assim é como a gente olha o valor da massa, né, do átomo de cloro. Então para o cloro 35 nós vamos ter 34,96 a 75,76%, né, que é essa é a contribuição então desse isótopo, certo? Se nós olharmos o isótopo 37, a contribuição dele é 24,24%, pessoal. Então contribui bastante, né? Veja só, isso quer dizer que de uma amostra que você tiver de cloro, né, de cloro presente, o isótopo 37, né, ele vai estar presente em 24,24% dos átomos. Né? Então é um número que a gente não pode desprezar. Então, como que a gente, se vocês olharem, né, então ele está aqui, a gente chama de 37, mas ele é 36,9659, né, e aqui é o valor, né, da massa atômica média. Nota que tanto para o cloro 35 é 35 esse valor vem junto, né, com os dois. Tá certo? Então aqui já está o valor calculado. Então é essa figura que vocês vão encontrar na tabela periódica da IUPAC, naquela tabela virtual com os detalhamentos, né, da massa atômica. Mas como que eles chegam nessa massa de 35,45, que é a que nós utilizamos na tabela periódica, que é a CS, né, como eu mostrei para vocês na tabela periódica da CS, eles utilizam, né, que a gente utiliza também nos cálculos do laboratório, né, esse valor. Bom, é muito simples, pessoal. Vocês lembram lá do ensino médio, como faz isso. Então, apenas para revisar para vocês, né? Então, nós temos aqui essa massa de 34,96 em 75%, né, que é do isótopo 35, e essa daqui de 36,96, que está 24,24%, tá bom? Então, olhem aqui o cálculo que eu já fiz aqui para vocês, tá? Então, primeiramente, a de 36. Vamos começar com essa de 36,65. Tá aqui, ó. 36,96, 59026 vezes 0,2424. Tá? Que é a porcentagem. Então, vocês vão ter 8,96. E agora vocês fazem o mesmo aqui, olha, 34,9688527, que multiplica, né, a essa porcentagem. Essa porcentagem de 75,76%. Está aqui, ó. Então vai ser 34,9688527, que multiplica 0,7576. Então vocês vão ter aqui 26,4924 e assim por diante. Tá?
Bom, tem a porcentagem da contribuição desse e a porcentagem da contribuição desse. Soma 26 com 8, tá? Vocês vão ter esse valor, 35,45, que é exatamente, né, o que a IUPAC coloca como massa atômica, né, massa atômica média, né, ou a massa atômica convencional. Então, a partir dos valores, né, padrão, né, de cada um dos isótopos, é padrão para cada um isótopo, aqui você vai ter a convencional, que a gente chama também de massa atômica média, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo? Então, outro exemplo do carbono, mesma coisa, carbono 12, né? A gente olha aqui o carbono 12, nós temos então aqui o carbono 12 e o carbono 13, né? O carbono 12 está aqui, ele foi definido, né? A massa foi definida por meio do carbono 12, então ele tem a massa 12, tá certo? Só que a abundância dele é 98,93. E o carbono 13, né, é 1,027. Então quer dizer que se você tiver uma amostra com 100 átomos de carbono, né, 98,93, né, está correlacionado ao carbono isótopo 12 e aproximadamente 1 estará com carbono 13. Então, praticamente a cada 100 átomos de carbono 12, né, cada 100 átomos de carbono, 99 átomos, né, serão de carbono 12, um átomo, né, será de carbono 13. Pessoal, olha aqui, lembra da tabelinha, né, que a gente utiliza lá da IUPAC, eu selecionei o carbono, as informações, agora a gente precisa ver se o cálculo nosso vai chegar em 12,011, tá certo? Então, tem que chegar nesse valor aqui. Eu fiz os cálculos aqui para vocês, mesma coisa, né? Nós temos aqui os valores do carbono 12, né? Que a porcentagem dele é 0,9893. O do carbono 13, né? A porcentagem dele é 0,0107, né? Nesse caso, nós tivemos aqui 11,87, aqui 0,13, somei os dois, temos 12,0107. Olha, notem que esse 0,107 ele dá uma aproximação do 7, né? Como ele é maior que 5, né? Igual ou maior que 5, esse 0 aqui se transforma em 1, então a gente vai ter 12,011, né? Se a gente olhar aqui na tabela periódica, é o 12,011, né? Que nós calculamos, tá certo? Então, relembrando vocês, a porcentagem, né, de cada isótopo tem que ser levada em consideração, né, não um cálculo. Isso vocês já viram no ensino médio, né, os cálculos, né. Geralmente no ensino médio se utiliza os valores 12 e 13, não se utiliza os valores, por exemplo, que nem eu utilizei aqui, né, 11,087, valores que são, por exemplo, aqui, ó, 13,003. Então, esses valores aqui, a gente está utilizando ele um pouco mais, com os valores mais corretos, digamos assim, né, os valores mais detalhados, precisos, né, que nós podemos obter lá no site da IUPAC, lá na tabela periódica virtual que vocês podem acessar, tem os valores das massas padrão, né, para vocês conseguirem calcular a massa atômica média, né, ou massa atômica convencional, como a IUPAC chama, tá certo? Bom, mas como que a gente sabe, por exemplo, que esta massa aqui, vamos pegar aqui do cloro de novo, é 36,9659026. Estou falando aqui no caso do isótopo 37. Bom, para a gente chegar nesse valor, e nesse valor grande aqui, ó, com uma precisão razoável, né, depois da vírgula, é preciso que nós tenhamos um equipamento que faça isso, né, de uma forma bem, digamos, eficiente, precisa, né? Mas nem sempre foi assim, pessoal. Nem sempre foi assim. Existiam várias maneiras no começo, lá por volta de 1914, 1913, né, um pesquisador chamado Richards, né, começou a se interessar por esse tema. Na verdade, ele foi um pesquisador que se interessou em mostrar a curacidade dessas massas, né, nos valores das massas. Então ele desenvolveu várias metodologias
E as metodologias vêm sendo cada vez aprimoradas hoje, por exemplo, até chegar numa técnica que a gente chama espectrometria de massas, tá? No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre esse fato histórico e também um pouquinho sobre essa técnica para determinar a massa atômica.